Olá, buscadores, sejam bem-vindos a mais um programa Metanoia, mude a sua mente. Se você tem vontade de mudar a sua vida, comece pela sua mente. Esse programa foi feito para você que quer melhorar, que quer se desenvolver, que quer trabalhar o seu autoconhecimento. Hoje é um dia muito especial, estou aqui com dois super convidados, meus amigos, meus colegas. Simone Franco, instrutora de yoga, já se conhecemos, já fizemos algumas práticas aí, já está aí no mercado há bastante tempo. O Rodrigo Valentini, que é diretor da Nobre Treinamentos, administrador de empresas, escritor, empresário. E aí nós vamos falar um pouquinho aí da história dessas pessoas que são muito especiais na minha vida. Simone, seja bem-vinda, fala um pouquinho de você. Obrigada pelo convite, Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui participando com você do seu podcast. Como você falou, eu sou instrutora de yoga há 15 anos, aqui em Balneário Camboriú, na Brava também, Itajaí. Também tenho formação em Mindfulness e fiz várias formações em yoga, é a minha especialidade. Fiz formação na Índia há 10 anos, fiquei lá 2 meses. Depois, o meu mestre é o Gustavo Ponce, que é do Chile. E recentemente fiz um curso com ele, todo ano eu me atualizo, então eu sou discípula dele e as minhas práticas e as minhas aulas são baseadas nesse sistema. E aí nós podemos falar sobre yoga o quanto você quiser. Meu sonho fazer um curso na Índia, você já fez, vai falar um pouquinho para nós aí. Sim. Mas me fala primeiro como é que começou a tua história com o yoga, como é que você conheceu o yoga? O yoga eu comecei quando eu tinha 8 anos, uma vizinha da minha mãe tinha um livro de yoga, e ela criou uma turma para as crianças e começou a dar aula para gente. E nós fazíamos as posturas, ela não falava da filosofia, nem me lembro que ela dizia que era yoga, mas eu fiz por até os 10 anos. E eu tinha muita facilidade, né? Fazia posturas avançadas. Então, quando eu fui para o colégio, dos 10 aos 14, era a febre do vôlei. E aí me colocaram no time de vôlei na hora da educação física. Mas eu não conseguia, não gosto de bola, a bola vinha, eu me defendia da bola e fugia. Então as meninas faziam bullying comigo, aí eu ficava fora da quadra fazendo yoga. Uma professora de educação física me viu e perguntou como que eu sabia fazer. Eu falei, aprendi sozinha, alguém me ensinou. E daí ela falou assim, então você vai ser a ginasta da escola, baliza, né, na época, dos desfiles de 7 de setembro, porque eu sou de 1972. Na década de 80 era o auge do militar, né, militarismo no país. Então a gente treinava o ano inteiro para desfilar em setembro e eu ia na frente da fanfarra fazendo as piruetas. Então eu tinha uma treinadora especial que me treinava e eu tinha muita facilidade. Então eu passei 4 anos da minha vida sendo ginasta, que leva um pouco pro yoga, me facilitou muito isso. Então meu corpo já foi treinado desde a infância até a adolescência pro yoga. Então o yoga é realmente muito fácil para mim fisicamente falando, né? Tá explicado então, porque eu vejo você fazer as posturas ali de altíssimo nível, né? E tem uma explicação, né? Sim, começou na infância. Imagina uma adolescência inteira treinando todo dia. Eu também cheguei a fazer karatê uma vez, 6 meses. Sempre gostei de esportes, sempre fui atlética. Depois, na época da faculdade, porque eu sou advogada também, né? Me formei em São Paulo. Já há 25 anos. Minha colega. Tu também, né? Os advogados, tudo no yoga. E eu até atuo eventualmente, mas o meu amor é pelo yoga. Então eu tenho uma facilidade muito grande física. O yoga não é físico, a gente sabe que tudo começa na mente, na presença. O corpo é só um instrumento para a gente acessar esse estado, que é um estado mental de atenção plena. Então eu tenho muita facilidade na execução e em ensinar, porque para mim é uma coisa que acontece naturalmente, é como um dom. Eu não me esforço, ele sai naturalmente e faz bem para mim e para o outro. Eu nunca me machuquei, nunca me lesionei. Então, eu tenho 51 anos e não tenho nenhum problema físico, nada. E eu dou graças ao yoga porque eu tenho muita saúde, entende? Tá explicado, eu sempre digo, se eu tivesse conhecido o yoga mais novo, né? Não sei se eu teria permanecido, né? Mas o que eu vejo, vou falar um pouco da minha história, que eu vejo que é a maioria das pessoas, né? Eu não tive a sorte, vamos dizer, de ter conhecido o yoga na infância, e eu procurei o yoga não pela filosofia, eu procurei o yoga para resolver uma questão na coluna. Então, eu descobri que eu tinha um problema na coluna, né?
e eu preciso fortalecer a coluna. Yoga é bom para fortalecer a coluna. E foi assim que eu cheguei. Verdade. E eu vejo que é a porta para muitas pessoas. Sim. Eu ouvi dizer que yoga é bom para dormir. Vai dormir bem. A pessoa vai fazer yoga para isso. É Sim. bom para concentração. Ela vai fazer isso. É bom para elasticidade. Ela vai... Que são... o meu mestre falava que são as migalhas. Que não, na verdade não é migalha, mas é forma de falar pela grandiosidade do que é o yoga, né? E quando eu conheci, me deparei, já tinha 24 anos, eu comecei a advogar e eu conheci o yoga. Então eu fazia paralelo. Me apaixonei pela filosofia, vi o poder que é, então eu digo assim, com 20, eu não estava bem fisicamente, né? Conheci o yoga com 24 anos e transformou a minha vida. E aí eu tive uma qualidade de vida que até então eu não tinha tido. E permaneci ali estudando, fazendo aulas e praticando. E quando você começou como professor? Como professor foi ali cerca de 1 ano depois, eu fiz 7 anos de escola, né? Sim. Então eu estudava, praticava, fazia o curso, né? E aí logo a professora já me substitui naquela aula. Começou assim. E em Lages eu dei aula nas 2 universidades, dei aula em clínica de fisioterapia, dei aula em espaço próprio para yoga. Foi um período aí que eu estudei ali e trabalhei com yoga aí durante um bom tempo. Foi muito maravilhoso. Bom. Muito bom. Rodrigo, fala um pouquinho da tua história para nós aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, Ricardo, no seu podcast. É um prazer estar aqui com você, com a Simone também. Deu para ver que é uma pessoa muito qualificada aí. Prazer. Assim como a Simone também, eu tenho um dom, que é o dom da oratória. E tem coisas que a gente escolhe e tem coisas que já vêm de nascença. E apesar de eu já ser o continuador assim, da história do meu pai, que meu pai também era treinador de líderes, foi o primeiro treinador de líderes de Santa Catarina na década de 90, quando começaram a surgir esses cursos que vinham dos Estados Unidos, literaturas aí como Dale Carnegie, Napoleon Hill. Então meu pai foi precursor disso aqui em Santa Catarina também, e eu desde pequeno vim aprendendo, vendo e tal. Agora quando eu me deparei com a minha missão de vida, porque o John Maxwell, que é o maior treinador de líderes da atualidade, o John Maxwell, ele fala que existem 2 grandes dias na vida de uma pessoa. Primeiro é quando você nasce. O segundo é quando você descobre por que você nasceu, que é a sua verdadeira missão na vida. Que lindo isso. Cara. Aí legal o que a Simone falou, porque ela diz, eu faço naturalmente essas coisas, né? Eu também, Simone, eu sofria bullying na escola, sabia? Eu sempre fui o seco, o magrelo, o pau de vira-tripa. Eu nunca era escolhido pro futebol, as meninas não gostavam de mim na escola. E a minha autoconfiança era muito baixa. Muito baixa. E quando eu comecei a fazer curso de oratória, liderança, autoconhecimento, então eu fui obrigado a admitir que eu não era bom em algumas coisas, mas comecei a descobrir também no que eu era bom, porque o autoconhecimento faz isso. Exatamente. E o mundo, ele só aponta as coisas ruins. Ele só diz assim, você é um pau de vira-tripa, você não sabe jogar bola, as meninas não gostam de você, apanhava no final da escola, enfim. E no meio empresarial é essa voracidade também. No meio dos negócios é essa voracidade. Ou você é muito bom no que você faz, ou você fica para trás. E graças a Deus, hoje a minha empresa é maior do que todas as minhas concorrentes juntas no estado. E por quê? Porque muitos entram no ramo de treinamentos pensando que vão ficar ricos e ajudando as pessoas. E às vezes a pessoa tem no coração de ajudar os outros, mas não sabe como administrar o negócio. Eu cansei de ver empresas abrindo, eu vou abrir uma empresa de treinamentos. Muitos chegavam para mim e diziam, Rodrigo, vou virar teu concorrente, vamos abrir empresa de treinamentos. Eu disse, se quiser até indico cliente para você. Porque eu sei que não é bem assim. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas, são sabe? Várias coisas, né? As pessoas me perguntam, Rodrigo, você está 25 anos no ramo de treinamentos? Pô, estou desde os 17, eu tenho 41 hoje, né? Mais até do que isso já, né? Desde os 17 eu estou envolvido com treinamentos, sabe? Então, como é que você aguentou pandemia? Como é que você aguentou esse governo que está agora? Como é que você está aguentando? Cara, simples, eu não sei fazer outra coisa. Eu sou obrigado a fazer isso. E aliado a isso, eu amo o que faço. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sou escritor junto com meu pai, né? Nós somos coautores
do livro mais vendido em Santa Catarina. Olha só. Escrito por catarinenses, que é o livro Lorde. Você fez o treinamento, você tem esse livro. Vou que falar também, um pouquinho. também ele é manual do treinamento Lorde, né? Sabe? Já treinamos aí quase 20 mil pessoas em todo o estado, as maiores organizações da América Latina, tal como Tirol, Chevrolet Uvel, que é a melhor Chevrolet do Brasil, uma das melhores do mundo, a única que tira nota 100 em todos os quesitos pela própria GM. Treinamos aí desde 2008 esse pessoal maravilhoso. O meu pai teve a honra de treinar os diretores da Dudalina antes de ela virar, que ela hoje abriu capital, né? Mas antes que ela fosse abrir capital, nós treinamos os irmãos, todos eles. Né? Marcas de nome, né? Marcas, mas não só isso, profissionais liberais. E o nosso público-alvo mesmo é a pessoa que quer se desenvolver. Porque, Ricardo, não existe, isso eu levo assim como uma máxima dentro do meu trabalho, não existe uma empresa 100% com pessoas 50%. Não existe. Você pode ter as melhores... E olha, eu vejo aqui em Balneário Camboriú mesmo, muitas imobiliárias, às vezes na Avenida Brasil, que um lustre lá vale 100 mil reais, só o lustre lá dentro, ou mais. E muitas vezes o corretor de imóveis está lá passivamente esperando o cliente entrar. Sabe? Empresas são feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, assim, não adianta ter o melhor sistema, a melhor estrutura física, o melhor computador, não adianta nada disso se as pessoas não estiverem bem. Por isso que às vezes a gente vê um lugar que às vezes é simples e está batendo recorde de vendas, porque as pessoas que estão lá dentro... Muitas vezes as empresas investem pesado em estrutura e tecnologia e não investem na mesma quantidade nos colaboradores e nas pessoas. Que é o principal, não é? Que é o principal. Que é o principal. Você falou... Eu gosto de ir anotando algumas coisas que você falou, que é importante aqui. Oratória. Quando eu convidei a Simone, já conheço ela, sei que ela fala bem, eu nem falei nada, só falei vamos, aqui que ela ela descobriu como é que ia ser ao vivo e tal. Eu também sempre tive facilidade com oratória, mas nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com várias técnicas e sei que oratória, falar em público é o maior medo, né, das pessoas. É maior do que o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar do que da própria morte. E a grandiosidade e a potência, talvez o maior poder que o ser humano pode ter é a oratória. Você pode ajudar milhares de pessoas ou você pode destruir a vida de milhares de pessoas com a palavra. Ricardo, tem uma frase que é muito importante quando se fala de oratória. Diz que um sábio que não sabe falar se passa por tolo. E um tolo que sabe falar se passa por sábio. E é por isso que às vezes tem tantos charlatões por aí. Depois eu quero falar um pouco desses gurus que tem por aí, que às vezes faturam milhões numa única noite e bota o cara lá um fim de semana ou um dia num treinamento à noite. Eu vou falar já disso, né? Tem muitos hoje, Simone. Hoje tem, Simone. Eu sei. De gente. Principalmente por causa da rede social, que a rede social traz de forma muito rápida e ampla esses gurus, né? Antigamente não, eles tinham que reunir de outra forma. Hoje você faz uma live, você já consegue vender essa ideia. A gente sabe que não tem milagre, né? Não existe uma fórmula mágica. Não, e no teu ramo também, Simone? Não. No ramo dos praticar e praticar. Eu estourei minha coluna na academia. Sim. Eu estourei minha coluna na academia, eu parei de fazer academia, hoje eu faço pilates, 4 vezes por semana eu faço pilates, faço karatê também. Que legal. Porque a própria academia, hoje tem uma lei, né, que a pessoa não pode ir lá na academia ser um coach de academia, como é que se fala? Personal trainer, se não tiver uma faculdade. Mas na época que eu comecei a fazer academia, se eu estou casado há 10 anos, então eu ia para academia todos os dias. Se a gente pudesse, domingo, eu ia lá 40 minutos, 1 hora, fazia 9 refeições por dia para ver se eu ganhava uma massa muscular. Não tem jeito para mim. É genético. Não tem jeito, é genético, né? Até fortalecido. Eu estou fortalecido, mas ganhar massa muscular não tem jeito mesmo. É outra história, né? Mas o instrutor, ele olhava para mim e falava assim, olha, eu vou deixar esse cara bombado e vou mostrar para os outros instrutores como eu sou um bom instrutor. Dele peso. E daí aumentava o peso, me propôs até, né, tomar aquelas injeções para cavalo, aquelas... Loucura. Aquelas coisas que eu não fiz, obviamente que eu não fiz, porque eu amo a minha saúde, né? Mas estourou minha coluna. E hoje eu faço pilates, eu não posso viver sem pilates. É um pré-requisito para minha qualidade de vida. Em relação a isso,
Muita gente que faz pilates às vezes fala assim, você é professora de pilates. As pessoas confundem muito. O yoga é uma filosofia hindu, tem mais de 5.000 anos, os primeiros escritos sobre isso. Então, se você pegar o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado, lá no 6º capítulo ele vai falar de yoga. É uma filosofia muito antiga, milenar. O Pilates, no final da Segunda Guerra, ele, praticante de yoga, ele queria trabalhar para reabilitar os soldados que vieram da guerra. Era muita gente que estava com problema. E ele pensava que o yoga poderia ser muito bom para ele, só que eles não tinham condição. Então, ele criou todos aqueles aparelhos como acessórios e pegou as posturas do yoga e ele criou um método, mas por ser praticante e baseado no yoga. Então, o Pilates tem 80 anos, 1945 por aí, não tem 80 anos, 70 por aí esse método. É bem diferente do yoga. Ele só foi inspirado no yoga, ele criou um suporte. No yoga a gente tem só o tapete. Eu sempre falo para os meus alunos, a grande diferença é que no yoga ninguém vai te ajudar. O professor não vai lá te segurar, ele pode no máximo te ajustar. Você não tem nenhum tipo de acessório e você não tem nada além de você mesmo. Você vai sentir o peso do seu corpo, você vai sentir se está leve, se está forte. Você vai sentir se está rígido, se tem consciência corporal, se tem equilíbrio, se tem mobilidade. Consciência corporal, né? Todo o conjunto. Então, assim, é muito mais difícil. Quando o pessoal me pergunta, eu falo, o yoga, infelizmente, não é para todos. Dependendo da lesão, a pessoa não consegue praticar. E nem é aconselhável. Yoga não é só físico, né? A gente aqui no Ocidente trata do Hatha Yoga, a maioria trabalha com as posturas. Há várias formas de yoga. Há yoga só de devoção, de meditação. Não estou falando desse yoga, eu estou falando do yoga que a gente vê por aí, porque a imagem, a postura, através do asana eu vou construir essa presença e vou me aperfeiçoar fisicamente, mentalmente, espiritualmente ou emocionalmente, energeticamente, em todos os níveis. O objetivo é aquietar a mente e desenvolver a atenção plena. É como se fosse uma meditação ativa. Não é sentar e meditar meia hora. Há várias formas de meditar. Também tem formação em mindfulness e várias meditações. Eu prefiro yoga porque o yoga é uma meditação ativa. Você fica por 1 hora fazendo movimentos sincronizados com a respiração e nesse momento de 1 hora você não pensa em nada, senão você não faz. É uma forma muito, muito fácil de você estar presente, porque você precisa presença. É requisito número 1. A pessoa não faz se não estiver. É um treino, então você faz é para fazer diariamente, de preferência logo cedo quando acorda, como uma purificação, né? E fortalecimento e tudo mais. Então, assim, eu falo, infelizmente não é para todos, realmente, e são poucos, 10% dos alunos que passaram por mim ficaram, e assim, eles mesmo assim vão e vêm, muitos viraram professores, mas ainda eu acho que é uma prática muito de elite, até pelo preço, tudo não é algo que está disponível a todos, infelizmente, né? Sim. Mas você quebra um pouco disso, porque eu já fiz várias aulas gratuitas contigo. Eu gosto muito. E tem uma galera que vai, não sei se tu ainda tá lá, faz lá no Morro do Careca. Com a vista mais linda da nossa região. Eu acho muito importante essa questão de poder levar. Eu sempre dou aulas gratuitas, alguns professores me cobram isso. Você fica fazendo aula gratuita, daí o pessoal não paga para fazer tua aula, só vai nas gratuitas. Eu fiz dezembro, janeiro e fevereiro, todos os sábados, às 7 da manhã, no Morro do Careca. Tive muita sorte, não choveu nenhum sábado, eu fiz todos os sábados. E todas as aulas gratuitas, chegou a ter 60 pessoas, não cabia no morro. O pessoal fazendo na descida do morro, assim, muito gratificante, porque eu acho que, como eu falo, é um dom para mim. Então, para mim é uma alegria eu estar lá, levantar cedo e fazer isso. Mas, Simone, se você me permite fazer um parênteses aqui, Você considera hoje que é uma instrutora de yoga de sucesso? Sim. Primeiro, o sucesso também é relativo, né? Sim. Mas se você está feliz fazendo o que você ama, você tem sucesso. O dinheiro é uma consequência. Sim. Agora, veja bem. Tem uma frase que se você entrar no meu... Se eu não me engano, está no meu Facebook. Que eu coloquei lá, porque é uma frase que guia a minha vida. Que também é do John Maxwell. Porque eu me inspiro, como eu sou instrutor de líderes, eu me inspiro muito no o maior treinador de líderes da atualidade, John Maxwell. Escreveu mais de 100 livros, 140 livros, são 40 anos de experiência, mais de 5 milhões de pessoas treinadas, tá? Mas o John Maxwell, olha só o que ele fala que é o sucesso. Ele diz, o sucesso é você descobrir o seu verdadeiro propósito na vida, desenvolver-se até chegar ao máximo do seu potencial e lançar sementes que beneficiem aos outros. Então, quando você pega e vai de graça lá em cima do Morro do Careca fazer yoga para 60 pessoas, significa que você já está no terceiro passo. Você já descobriu seu verdadeiro propósito na vida, você já está
O desenvolvimento não acaba nunca, mas certamente você fez o seu melhor para se desenvolver até o máximo do seu potencial e agora está lançando sementes que beneficiam os outros. E aí, eu fico lembrando também, Simone e Ricardo, quantas palestras eu fiz de graça, sabe? Quantos cursos eu fiz de graça e muitos deles foram, sim, às vezes para uma empresa, para demonstrar o meu trabalho, para depois essa empresa me contratar, mas muitas dessas palestras que eu fiz de graça foi porque Deus tocou no meu coração. Falei assim, vai lá, ajuda essa pessoa está precisando, esse grupo de pessoas está precisando, sabe? E isso me motiva a fazer o bem. Então é o terceiro passo do sucesso, que é o ponto mais alto, lançar semente que beneficiem os outros. Aí depois você fica conhecido, depois você abre portas, você faz network, você faz clientes, e você vai aumentando cada vez mais o seu negócio também. E tem muita gente que não está disposto a isso. Eu sei porque eu participo não só da Nobre, eu tenho alguns outros negócios, e às vezes eu tenho sócios que dizem assim, não dá para fazer de graça. Sabe? Não dá para fazer. Poxa, qualquer negócio hoje, se você vai vender, você dá uma amostra. Sim. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer alguma coisa de graça para depois colher, plantar agora para depois colher. Sabe? Eu cansei de fazer isso, meu amigo, e faço até hoje. Faz parte do negócio. É um investimento. Você não pode pensar, estou fazendo algo de graça. Sim. Não, eu estou investindo. Já que estamos falando de investimento, eu vou puxar um tema agora que você falou, Simone, da questão de que não é para todo mundo, que ele tem um valor agregado e tal. Eu falo isso porque é o que eu penso, tá? A respeito do yoga. Eu digo assim, se você ganha R$2.000 por mês e você pagar 1.000 para fazer yoga, você vive melhor com R$1.000 fazendo yoga do que com 2 não fazendo. Se você ganha 10.000, você paga 5.000 para fazer yoga, você vive melhor com 5.000 fazendo yoga. Mas não precisa, Ricardo. E não é esse o valor. Mas não precisa. O que eu quero dizer é que a tua qualidade... Porque se você tem energia, se você tem foco, se você dorme bem, benefício que o yoga nos passa, a tua vida muda. Tua vida fica melhor. Olha só, eu falei do valor, né? Mas tem uma coisa que é bem antes. Desculpa que eu mais escuto da pessoa quando ela fala assim, eu quero tanto fazer yoga, você me inspira, eu quero fazer. Aí eu falo, tudo bem, passo horários, passo tudo, não sei o quê. A pessoa responde, não tenho tempo. É sempre o tempo. A maior desculpa de todas é o tempo, porque eu tenho filho, tenho marido, tenho isso, meu Deus, não tenho tempo. No meu ramo também. Aí eu falo assim, olha, o tempo, se você não tem, você tem que fazer o tempo. Se você tivesse, tudo bem. Se você não tem, então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Talvez ficar um pouco menos na rede social, talvez deixar de fazer a sua unha. Às vezes eu vejo a pessoa no salão... um pouco mais cedo. Vai no salão 3 vezes por semana, mas não tem 1 hora para fazer yoga. Fica 2 horas fazendo a unha, 3 horas fazendo cabelo, 7 horas fazendo luz. Aí eu falo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, deixa o teu cabelo mais ou menos e vá fazer... se você quer, arruma essa hora 2 vezes por semana, não é nada. Mas só que você vai ter que abrir mão de algo. As pessoas não querem abrir mão da preguiça, do conforto, do salão, de outras prioridades. Então a pessoa só deseja algo, não cria o espaço, não cria o tempo não existe de graça, não encaixa na sua agenda, não tem essa capacidade até de falar, não, então vou ter que tirar algo. Ninguém quer tirar, só quer acrescentar. Quero fazer isso e quero ficar perfeito. Simone, e aí não consegue. Sabe o que eu falo quando a pessoa diz eu não tenho tempo? Porque assim, existem 6 áreas-chave da vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, que tem que estar em equilíbrio. Por isso que eu digo, você ganha 2.000, não precisa gastar 1.000 em yoga. Não. Tá? Existem 6 áreas para ter equilíbrio. Física, social, familiar, financeira, intelectual e espiritual. Essas 6 áreas têm que estar em equilíbrio. Ou seja, todo dia eu tenho que tirar um tempinho para essas 6 áreas. E aí minha vida vai estar equilibrada. Ou semanalmente, fazer um plano semanalmente. Então se a pessoa ela vai fazer o exercício, ela diz eu não tenho tempo, sabe? Às vezes eu escuto isso também, porque eu incentivo as pessoas a cuidar da saúde física, né? Aí digo assim, pois é, ou você tira um tempo agora, ou depois você vai tirar férias obrigatórias, sabe aonde? No hospital. A vida cobra, né? No hospital. A vida cobra, não tem jeito. É um investimento em saúde, né? Investimento, prevenção. Ou você tira tempo agora, ou você vai ser obrigado a tirar tempo depois no hospital, cara. É uma escolha. É uma escolha. Uma das frases que eu mais gosto do meu mestre de yoga ele diz, faça antes que você precise. Exato. Exatamente. Porque reverter é muito mais difícil. Mas isso... Faça antes. Para tudo é assim, Ricardo. Quer ver? Quando eu estava passando uma dificuldade financeira, há muitos anos atrás, eu fui buscar um consultor de finanças pessoais. Tá? Inclusive eu indico André Frolich.
Baita de um... Ó, tem que trazer ele aqui, tá? Esse cara vai dar uma aula aqui. Esse cara é fantástico. Ó, dica aí, vamos, tá? vamos André Frolich. Ele é franqueado... André Frolich. Ele tem a franquia da Librata aqui em Balneário Camboriú. Sabe o que ele falou pra mim? Ele disse assim, ó, eu preciso fazer uma consultoria financeira, organizar, o dinheiro tá entrando, não tô sabendo separar o que é da empresa, o que é pessoal, um erro que 90% dos microempreendedores hoje comete, sabe? Então, aí eu disse assim, aí ele disse, me faz um orçamento aí, como é que é? Aí ele disse, é tanto. Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, quando eu tiver dinheiro, eu vou vir aqui contratar você. Sabe o que ele me falou? Ele disse assim, quando você tiver dinheiro, você não vai mais precisar me contratar. Muito bom. Já resolveu. Então, assim, então, às vezes eu vou vender treinamento, eu vou dizer assim, ó, treinamento de liderança. Primeiro, que liderança, a pessoa que acha que vai liderar somente no trabalho, ela está se enganando. Porque a primeira equipe que tem que ser liderada é dentro de casa. Se eu não sair de casa, as pessoas dizem, vai dar tudo certo, nós estamos torcendo por você. Quando ele chega, as pessoas vêm abraçar e dizer, eu te amo, ele está se sabotando. Lá na empresa você é um bom líder, mas aqui dentro de casa é uma porcaria. Eu cansei de ver esposas falando de maridos, todo mundo ama ele lá fora, mas chega aqui em casa, não dá para aguentar. Isso aí é uma questão do equilíbrio das áreas-chave da vida, sabe? Com certeza. Rodrigo, fala um pouco do teu treinamento, o que Então, aí, Ricardo, aí eu falo para as pessoas assim, ó, você quer liderar, tá? Mas eu vou te mostrar que a liderança não é só no trabalho. A liderança, ela começa por liderar a si próprio. O verdadeiro líder é aquele que lidera a si próprio, certo? Então a pessoa, ela fala assim, ó, eu vou para a yoga 3 vezes por semana. Na primeira semana vai, na segunda semana não vai. Quem é que tu acha que essa pessoa vai liderar? Vai liderar alguém? Ela não lidera nem a si própria, cara. Quem é que ela vai liderar? Ela vai liderar o filho? Ela vai liderar o colaborador na empresa? Para de mentir para si próprio, caramba. Primeiro é si mesmo, né? O cara tem que aprender a liderar a si próprio. Isso vem de autoconhecimento. Eu sou bom nisso, isso aqui eu não sou bom. Isso aqui eu tenho que melhorar. Aqui eu vou com tudo porque aqui eu sou bom. Cara, eu não sou bom em cumprir os compromissos comigo mesmo. Eu tenho que melhorar isso, senão eu não vou liderar nada, caramba. Sim. Tá entendendo? Eu vou parar de tomar refrigerante. Na primeira semana paro, a segunda semana não tô. A terceira semana vira 2 litros no gargalo, pô. Tá entendendo? Como é que pode? A dieta sempre fica pra segunda-feira. Cara, você vai liderar quem no trabalho? Você não lidera nem si próprio, caramba. Dá licença, para de se enganar. Então, quando eu falo de liderança, aí entra essa questão que o André Frolich me falou, quando você estiver bem, você não vai precisar de mim. Olha, eu estou precisando liderar a mim mesmo, eu estou precisando liderar na empresa, eu estou precisando ser o melhor líder para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido. Mas quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um treinamento de liderança. Cara, quando você tiver dinheiro, é porque você já está com a sua vida equilibrada, você vai sofrer, você vai dar murro em ponta de faca, você vai bater com a cara no muro, aí depois talvez você aprenda, Mas, cara, quanto tempo você perdeu? Sendo que você viesse para o especialista, você já resolveria isso logo. Tá entendendo? Mas é isso, você falou assim, coisas que eu trabalho, que para mim também é a minha missão, é ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida e a sua missão. Eu trabalho com autoconhecimento e as dinâmicas, as coisas que eu trabalho, não é eu que vou falar para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela... Né, ela vai se descobrir. Então, quando você está equilibrado nas áreas da vida, a própria vida vai te mostrando as coisas, vai te mostrando qual é o caminho. E as coisas vão se abrindo. E elas são tão fortes que às vezes não tem nem como fugir. Né? Vem naquela direção, não, acho que não é. Aí você vai para o outro lado. Você acaba voltando naquilo que é para você, naquilo que você tem que fazer. E, cara, eu vejo a alternativa assim, é exatamente isso, é desenvolver o teu potencial. Exatamente. É para aquilo que você vê, para aquilo que tu nasceu. Né? Vocês falaram de bullying ali. Eu sempre fui meio justiceiro, né? Eu não sofria bullying. Eu era o cara que defendia os que sofria bullying. Os que eram mediador, né? Eu era bem tranquilo, mas isso me dava uma gana muito grande, né? De injustiça. Então... eu vejo que é comum, né? Eu gosto muito da biodança por isso. A biodança mostra muito a nossa essência gregária, em que não sobreviveríamos, né, nesse plano se não fosse assim. Onde numa caminhada, onde existem várias pessoas,
né, que os povos fizeram, né, para povoar esse planeta, eu digo assim, se fossem 100 atletas, eles não chegariam no lugar. Porque precisa ter um cara que faça piada, precisa ter um motivador, precisa ter... Às vezes o cara que é atleta, às vezes por uma situação, por exemplo, de fome, ele pode perder o controle emocional e já não chega. Então, onde tem um senso de equipe, onde cada um vai ter o cara que vai ajudar na saúde, vai ter o cara que vai ser o motivacional, vai ser o cara que muitas vezes nos criam desafios, nos mostram desafios. O que eu sempre digo, eu sou grato às pessoas que vieram para mim e disseram assim, não é para você. Você não vai conseguir. Não, é muito difícil, é impossível. E tu sabe quem são os primeiros a não acreditar, Ricardo? Os mais próximos. Putz, toca aqui. A gente sabe, Toca né? aqui. Os mais próximos, sabe, cara. a gente sabe. Mas tu sabe por que disso? Não sei porque eu sei que sim. Mas não é porque eles querem o nosso mal. Veja bem, tinha um cara que fez treinamento comigo e aí ele queria trabalhar comigo. Só que eu falei pra ele, aqui assim, ó, vai ter um contrato de MEI e você vai ganhar uma comissão do que você vende. Mas o céu é o limite. Só depende de você quanto você vai ganhar. Certo? Ele trabalhava numa empresa, ganhava ali menos de 2 salários, mas eu vi nele um grande potencial. Um cara que lia muitos livros e tal, ele podia ser um futuro associado, podia ser um futuro instrutor, né? E aí ele foi falar com os pais e com a esposa, né? Disse assim, olha, eu não vou ter carteira assinada, mas eu posso ganhar 10 vezes mais do que eu ganho agora. O que a família falou? Não. Vai perder o garantido? Você vai perder seu garantido, você vai sair do que é garantido, cara. Entendeu? Então, vai ficar lá sempre naquele menos de 2 salários. Talvez ganhe 3 salários, né? Seja o máximo que ele consiga lá daqui 10 anos, talvez. Sabe? É por isso que a gente fala da zona de conforto, né, cara? Como a zona de conforto, ela mata sonhos, né? Ela mata sonhos. A pessoa que não se arrisca, inclusive, vai pro remédio. Porque a vida da pessoa que vive na zona de conforto... Aquele que bate o cartão 8 da manhã, 6 da tarde, ele fala sempre com as mesmas pessoas, ele faz sempre as mesmas coisas, ele tem até uma certa disciplina, assim, que vamos dizer, as coisas estão tão certinhas. Nada sai do... Não, as coisas estão perfeitas. Muitos lutam por isso. Muitos lutam por isso. Eu quero que a minha vida seja extremamente organizada. Chegou nesse ponto, vai ficar o resto da vida, 40 anos com a vida organizada daquele jeito, provavelmente vai ter depressão, provavelmente vai tomar cetralina, fluoxetina e por aí em diante. Porque, cara, uma vida que ela não tem uma coisa diferente, ela é muito monótona. Sim. Se eu não conheço pessoas diferentes, se eu não vou num restaurante diferente, se eu não me arrisco numa profissão diferente, se eu não vou saltar de paraquedas, pô, se eu não vou fazer yoga, pô, tá entendendo? Biodança. Pô, cara, o que vai ser dessa vida, pô? Vai ser uma coisa chata pra caramba. É a lei universal, né? A impermanência, né? Não adianta você querer que as coisas não mudem porque elas vão... A zona de conforto mata. Te trazendo oportunidade. A zona de conforto, ela mata pessoas, meu querido. Ela não mata só sonhos. Sim. A zona de conforto faz as pessoas se jogarem dos prédios. Sim. Tá entendendo? A zona de conforto faz isso. Será que a vida é só isso? Olha só, em relação a isso e o yoga é uma disciplina, né? Um dos passos é o autoesforço. E eu acho interessante da prática, porque você nunca faz a mesma, como você falou. A pessoa faz repetidamente algo. Não é algo automático como a musculação, que você senta lá no aparelho e faz. Aí você percebe como você não está sempre igual. Tem posturas que eu domino bem avançadas, que tem dia que eu subo como uma pluma. Olha aí. É perfeito. E tem dia que eu não sei explicar, que não vai, não sobe. E aí eu fico me questionando, tentando buscar, né, o autoconhecimento, olhando pra mim, pensando o que aconteceu. Será que eu dormi mal? O meu sonho não estava bom? Eu sei, eu já domino a postura, mas hoje ela não entra. Entende assim? Então, assim, no yoga tem essa parte muito importante que, primeiro, as minhas aulas são intuitivas. Eu nunca sei, é pelo aluno. Eu vejo o aluno, eu vejo a turma, eu decido a aula. Então, não existe uma aula igual a outra. Minhas aulas não são fixas, nem eu sei o que eu vou dar. Depende da turma. Depende muito do horário, tudo. Então, assim, não tem essa coisa de tédio no yoga. O yoga, você sempre estará sendo desafiado e são infinitas possibilidades. Quando você acha que avançou e que não tem um final. O corpo humano, se você vê nas redes sociais, esse pessoal que faz uma parada de mão com uma única mão. Só com os dedos, com os 5 dedos aqui, todo o corpo pro céu, pro sol. É uma energia. Então, assim, você olha e fala assim, meu Deus, infinitas possibilidades que o corpo nos dá através... como instrumento, porque tudo começa na mente.
A pessoa se determina a fazer e ela quer avançar. E tem muitas pessoas que não querem ficar só na parte do relaxamento. Ai, vamos fazer logo o relaxamento, deixa eu me alongar. A parte que eu mais gosto. A parte que eu mais A melhor parte do Pilates também é a melhor parte. Muitos alunos pedem isso. Porque assim, tenho alunas que eu tenho. Que eu vejo que tem bastante potencial, mas elas querem o que elas já têm. Elas querem fazer o que? Alongar, já são alongadas. Mas não tem força. Essa postura de força eu não gosto. Normalmente a pessoa não gosta do que ela mais precisa, lá na prática. Então, assim, olha, você precisa de força. Mas eu canso, não sei o quê. Eu não posso ficar te esticando, você já é esticada. Você precisa focar naquilo que você não gosta, infelizmente, porque é o alto esforço. Não é fazer o que você adora fazer todo dia, esforço. Isso não é esforço. Sair da zona de conforto. É natural. Assim, eu adoro acordar cedo, eu acordo todo dia 5, mas adoro. Eu odeio acordar cedo. É tu que tem que acordar uma hora mais cedo. Sim. Não consigo dormir cedo. Te organiza, volta, dorme no horário que a gente deve dormir, que é 10 e 11 horas no máximo, porque é o ciclo circadiano. Então, o yoga nos convida a estar nos desafiando sempre. Alto esforço e desafio na própria prática. Então, assim, não tem assim, já aprendi, já sei yoga, acabou. Não. É um desafio constante, faz parte para o aperfeiçoamento, né? Que a gente busca um aperfeiçoamento no sentido de ser uma pessoa melhor, em todos os níveis. E principalmente eu preciso estar usando o corpo como veículo pro resto da vida. Eu não quero chegar aos 70, 90 numa cadeira de rodas, sem mobilidade nenhuma, com tudo estourado, com problemas sérios que as pessoas têm. Então, a gente pensa num corpo saudável, uma vida longa, com saúde. Não que o yoga vai garantir isso. A gente faz o que deve ser feito e entrega o resultado da ação também. A gente aprende isso. Planta colhe, né? Assim, olha, não estou fazendo pensando só no resultado. Estou fazendo pensando no momento presente. Só que você está construindo. E como você falou, quanto mais cedo, melhor. Não estou falando só de yoga. Quando você tem algo que você ama fazer. Se a pessoa não gosta, não vai pra frente. Tipo, yoga é pra quem gosta de yoga. Pilates é pra quem gosta de pilates. Musculação é pra quem gosta de musculação. A pessoa primeiro precisa saber o que ela gosta de fazer. Pronto. Fisicamente falando só, né? Escutar cada um se escutar seu próprio identifica corpo. E não adianta ficar pulando de galho em galho, faz um ano uma coisa, outro ano outra coisa, você não se aperfeiçoa em nada. Você não se torna um bom aluno em nenhuma área, porque você faz de tudo um pouco. Se não persiste, e acaba que Uma das bandeiras que eu levanto sempre, que eu gosto muito, é que é dessa dimensão, amplitude que tem o yoga. Eu digo assim, se tu fazer yoga 50 anos, você não vai ver tudo. Não, nunca. Então é sempre coisas novas. Eu digo, eu dou aula, mas o que eu gosto mesmo é praticar como aluno. Porque é bom demais. Eu sou sempre aluna que posso. Eu adoro. Então eu digo assim, você vai lá e faz uma aula com o instrutor, ele você aprende uma postura diferente, você aperfeiçoa o teu movimento, você se desafia. Então não tem marasmo no yoga. Nós somos sempre repetição, aprendiz, né? Estamos sempre nesse... Porque é de mestre para discípulo, o yoga sempre era entre homens, foi feito para homens. Inclusive, quando eu estive na Índia, eu observei isso, eu já imaginava nenhuma mulher pratique yoga. Não existe mestre Sério de yoga mesmo? mulher. Poxa, eu não sabia disso. Não. Tu vê como é cultural, né? Não. E aqui se Não. for ver... Aqui é mais 90%, mulheres. 90%. Mais mulheres que homens. Mas no Pilates também. No Pilates também. Mais mulheres do que homens. Eu perguntei pro meu professor lá, falei, por que no Ocidente há tantas mulheres praticando yoga, sendo que foi uma prática masculina a vida inteira? A mulher nunca fez yoga na Índia. Uma ou outra conseguiu fazer um curso, alguma coisa, também nunca se destacou. Pode ver os grandes mestres. É uma prática masculina, se você observar. Até a forma, tudo. Aí veio pro Ocidente, as mulheres amam, né? Lá, ao contrário, como falei, é uma prática masculina. Na minha turma tinha 2 indianos, um sul-africano, 2 americanas, e todos os professores, que eram 5, todos homens, claro. Todos os mestres, todos os gurus homens. E para nós aqui, quando esse 10% de homens que praticam, eles vão muito bem. Eu percebo que para o homem há uma facilidade maior. Parece que o homem, não sei se só fisicamente, até foco, tudo. Sabe, os homens se desenvolvem mais rápido que as mulheres nas práticas. Eu observo isso. Mas 10% dos meus alunos são homens. E quando aparece um que quer fazer yoga, eu fico muito feliz. E os professores de yoga também, né? Que também vocês são minoria hoje, né? Pode ver aqui em Balneário.
Eu tenho umas 8 alunas que viraram professoras, por indicação minha. Eu conheço algumas alunas, professoras de yoga. E homens são minoria. Eu não sei, ele não soube responder minha pergunta. Eu também não sei por quê. Tu sabe que no Karatê também tem bastante menina? Eu acho adoro que o Karatê tá 50-50 mais ou menos. Metade da turma é de meninas. Aonde você faz? Quero fazer. Faço com o professor, com o mestre Eitan, né? Sexto Dan, o mestre Eitan. Estávamos fazendo aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Balneário, né? Mas como é uma associação que tem no estado todo, às vezes eu viajo para algum lugar e posso pegar aula no outro lugar que tem professor da associação. Em Blumenau tem um que foi... Eu sabia que tinha, eu fiz uma vez ali na Polícia Militar, boxe, que eu achei boxe também... tem. Incrível, achei muito legal. Pessoal que está acompanhando aqui, tem o Denilson. O Denilson é ex-prefeito lá de Otacílio Costa, está acompanhando a gente aqui pela nossa live aqui. Ele disse, olha... Serrano, eu também sou serrano. Serrano, tu é lagiano, né? A família da minha mãe é de Lages também, família Gerber. Olha aí, insatisfação positiva, olha que interessante isso. É o primeiro passo para sair da zona de conforto. Se você fizer a mesma coisa, jamais terá resultados diferentes. É uma grande verdade, Denilson. E depois ele completou aqui embaixo, tive a sensacional oportunidade de fazer o treinamento Lords da Nobre Treinamentos e foi muito acima da minha expectativa. Fico feliz de saber, Denilson. Inclusive, o Denilson e eu temos algo em comum, a gente não se conheceu pessoalmente, ele fez com outro instrutor da Nobre, mas ele é organizador do Otacílio Rock Fest, né? E eu tenho uma banda de rock também. Já tô ansiando tocar lá no festival dele. Eu também. 3 roqueiros agora aqui. É isso aí. Gente, eu amo. Gosta também, Amo. Legal, então vamos fazer uma propagandinha. Agora, dia 9 de setembro, nós vamos estar tocando aqui na Marchand Beer. Dia 8 nós vamos tocar no Bunker. A Bunker, lá ali na Bunker 663. Do lado do Bistec. Você tem Instagram da banda? Tem, 10 Sex Out. Eu só gosto de ir quando é cedo. Que horas? Na Marchand Beer começa às 8. Tá, vai das porque 8 às 11. As bandas que começam às 11 não duram muito cedo. Então tá bom, eu vou mesmo. Na Marchand, dia 9, marca lá. Boa oportunidade. Que é isso, pra mim além de a música já ser também uma fonte de renda, mas também entra na área do lazer, que é uma das áreas-chave da vida. Fazer o que ama. Eu desde os 9 anos de idade toco teclado, a música tem sido um refúgio pra mim. A música tem sido um refúgio, que combate a depressão, que combate a ansiedade, que leva para a espiritualidade, inclusive. Tudo isso. O som, a música é veículo. Eu trabalho, né, com biodança, eu vejo isso. Você falando isso, eu lembro muito de um amigo meu que a gente treinou 3 anos vôlei lá pela cidade. E ele era o cara do violão, então nós viajávamos nos jogos e tal, e ele era o cara do violão e tal. E aí o tempo passou, ele foi fazer engenharia mecânica, foi fazer direito, e né, depois reencontramos e tal. E agora, esses tempos, ele dizendo pra mim, aconteceu uma passagem na vida dele que fez ele refletir, né? Disse, cara, eu não me reconheço mais, eu levei a minha vida totalmente para esse lado, né? Nós estávamos falando do equilíbrio, né? E tu acredita? Ele falou para mim assim, tu acredita que nunca mais toquei violão? Eu disse, porra, cara, você era o cara que tocava, fazia festa. Ele disse, nunca mais, cara. E assim, agora, pra mim, sempre às vezes tem que acontecer alguma coisa pra você acordar, né? Então ele teve lá um episódio que deu uma balançada nele lá. Ele disse, cara, eu vou resgatar as coisas que eu gosto de fazer. E uma delas é violão. Aí colocou o filho dele no violão e daí começou a retomar isso, né? Então tô falando aí de música. Eu tive um aluno lá na cidade de Pinhalzinho, meu amigo Fabiano Rambo, né? Até falo o nome dele porque é um grande amigo, Fabiano Rambo. Ele é coordenador de uma faculdade, criador de cursos de faculdade. Ele cria grades de matérias para alguns cursos, né? E ele foi campeão estadual de violão, música de violão clássico. Eu também estudo violão clássico, né? E aí ele foi fazer curso comigo. O cara tem mestrado, doutorado, assim, estudou muito. Um dos caras mais capacitados que eu conheço, tá, Fabiano? Só que ele tinha deixado o violão de lado um tempo. Aí ele veio fazer o curso comigo. Eu trabalhar as áreas-chave da vida. Um dia eu tava com porque eu viajo, eu levo o meu violão, porque o violão clássico é assim, você tem que tocar todo dia, nem que seja 10 minutos, porque senão você perde, né? Por isso que eu tenho as unhas assim compridas também. E aí eu mostrei pra ele eu tocando umas músicas, ele disse, pô, me acendeu de novo a vontade de tocar o violão. Agora eu vejo ele toda semana aí botando um videozinho na internet tocando, porque às vezes a gente precisa de alguém assim que tenha uma identificação e mostrar, porque a música realmente, a música é a primeira arte. Sabe? Eu imagino que os primeiros povos humanos que tiveram, eles em algum momento eles chegavam e começaram a bater
sei lá, numa madeira, daqui a pouco virou um tambor, daqui a pouco já tinha 3, 4, já virou uma banda. Isso é desde o começo das civilizações. Sim. A natureza, né? Desde o começo das civilizações. O som do mar, o som dos pássaros e tal, é música. É muito intrínseco no ser humano a música, muito música. intrínseco. Assim como os mantras, né? No yoga a gente tem os mantras. Olha aí, ó. Que também já 5.000 anos, eles já sabiam que vibrar numa frequência vai interferir em toda a sua energia. Temos os fundamentais, que são os mantras, o Om, né? Om, tá ali o símbolo do Om ali com o Ricardo. Que esse eles falam, né? Como o som do universo. Som universal, E também esses tempos eu vi um vídeo dizendo que é o som que o bebê escuta quando tá no ventre da mãe. É ele mesmo? Escuta um, olha, isso eu não tinha. né? Ele escuta esse som que vem de fora. Aham. E depois tem os Bija Mantras, que são os sons dos 7 chakras. E também vários mantras. Tem o Gayatri, que é o mantra sagrado, né? Do yoga, que é tradicionalmente para começar a prática. Depois tem o da plenitude, que é o Purnamanda, que encerra a prática. Então, assim, sempre há músicas envolvidas com yoga, que são mantras em sânscrito, que é essa língua... Quando eu fui para a Índia, eu pensei, as pessoas falam sânscrito. Não, eles falam hindu, né? O sânscrito é como o nosso latim. Ninguém fala na Índia. Só os grandes estudiosos dessa filosofia. Então, todos os mantras, tudo do yoga é em sânscrito, nessa língua muito antiga. Tudo está registrado ali. Os mantras têm realmente... Eu vejo como interfere na prática que eu uso para as aulas, né? Eu não toco, não canto, não tenho nenhum dom musical, zero. Só uma música, mas eu só uso os sons primordiais porque eu sei que eu não tenho essa capacidade de cantar. Tem professores que cantam e tocam, eu acho lindíssimo. Eu adoro. Envolve muito mais e traz muito mais energia e presença. Faz parte do yoga. Muita energia. Eu vou trazer uma amiga aqui também que tá com uma instrutora de yoga também, e ela tá com uma banda lá de mantras. Muito bom. Eu quero trazer ela aqui, eu adoro, é muito gostoso. Sim, a música e o yoga andam juntos, é uma prática, eu mesmo, minhas práticas, tem professor que dá práticas sem música, sem mantra, né, eu sempre tenho mantras, ao fundo, eu gosto, não gosto daqueles sons que seja só o mar, um som assim, fundo, não. As letras interferem também. O que está sendo. Porque repete. Máximo 4 frases os mantras têm. Até na Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então vem pela palavra mesmo. Sim. Vem pela palavra. Sim. Então realmente o que está sendo falado é muito importante. Sim. Temos mais uns 5 minutos aqui, né? Nós ouvimos aqui, mas antes eu quero dar o meu depoimento, porque eu fiz o treinamento com a Nobre. Foi uma honra para nós. E quer dizer o quão maravilhoso foi. E assim, né? Quando você trabalha o autoconhecimento, as convicções, a tua intuição do teu propósito de vida, a tua missão, eles só fortalecem. E esse curso também me fortaleceu muito para... inclusive, eu estava numa transição, né? Então foi muito importante para mim, fez o diferencial, para aquela convicção, aquela certeza, não, é isso mesmo. Botar que foco, dentro você sabe, mas parece que às vezes falta alguma coisa. Falta coragem, às vezes coragem. Às vezes a gente fica escutando os outros e não faz o que tem que fazer. De se escutar, né? Exatamente. A intuição. E, então foi muito importante para mim, eu vi ali e o que me impactou bastante, a transformação do grupo durante o processo. Tá? Então eu sou testemunha disso. Valeu muito a pena, te agradeço. Né? Eu que agradeço. Por ter participado, pela oportunidade e ter me apoiado no meu processo. E eu torço que milhares de pessoas também possam ter a oportunidade de fazer o mesmo. Eu quero agradecer, então, deixar um pouquinho a palavra para vocês. Simone, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sempre me apoiando. Adoro suas aulas, adoro seu trabalho, sou instrutor de yoga e sei como é, e digo assim, sempre tem espaço para todos, né? Sim, E que existe uma diversidade muito grande, a Simone dá um tipo de aula, eu dou outro, se tu pegar o outro é outro, então assim, ó, não importa. O que eu quero dizer para você se você nunca fez uma aula de yoga, faça. Se você já faz, não desista.
Eu sou apaixonado pelo yoga, sei que a Simone também é. Eu quero fazer. E Vamos, eu já ia convidar. Já que tem poucos homens, eu vou lá fazer Eu já ia convidar você, vou passar os horários depois aqui. Tá. E assim, ó, eu fico feliz, eu sei, o Ricardo foi em algumas aulas minhas no Morros, foi lá, participou. No Saleirinho também, fizemos uma lá sim, as aulas abertas e a oportunidade de ser aluno é muito importante. E a gente fala no yoga, né, que quando o aluno está pronto, o professor aparece. E para cada professor e para cada aluno tem para cada professor tem o seu aluno. Então, se você fez uma vez, se você fez duas, façam com professores diferentes, experimenta, porque bate muito com a afinidade, energia, muita coisa envolvida, local. Então, assim, eu fiz, não gostei. Não desiste. Experimenta. A gente tem muito professor em Balneário, tem muita gente dedicada ao yoga, lugares e cenários. Então, eu indico experimentar pelo menos com 3 lugares e pessoas diferentes. Tudo influencia, né? Ou se você de cara já amou o professor, é ele. Então, porque nós temos diversidade, né, de professores e alunos, e é isso que é importante. Porque o yoga, ele é amplo. Ele vai se adaptar a você, não o contrário. Você não precisa se adaptar ao yoga. O yoga vai se adaptar a você. E você vai encontrar esse professor no momento certo, né? Ou seja, o resultado é personalizado. Sim, principalmente, eu dou muita aula personal hoje e eu gosto porque a tradição é professor e aluno. O aluno se desenvolve muito mais. E a energia do grupo também é importante, interessante. Mas para aprofundar, se a pessoa realmente quer, de vez em quando ter uma aula só professor e aluno é importante. Simone, e essas pessoas que estão ouvindo e quiserem te conhecer, te achar, como é que fazem? Então, no meu Instagram é Simone On, né? O símbolo do yoga, Franco. Simone On Franco. E lá tem o local que eu dou aula, tem o link, tem tudo certinho. E aí é só mandar um direct pra mim. Eu sempre respondo todos que me mandam mensagens. Perfeito. Super recomendo. Obrigada. Também recomendo. Experimenta. Legal. Eu agradeço o convite, Ricardo, de estar aqui com você. Estar com a Simone, pessoa fantástica aí também. E desejo muito sucesso no teu programa. Sabe? E a gente diz que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, acredito que não é à toa que nós 3 estamos aqui nessa mesa hoje. Sim. Com certeza, o universo conspira a nosso favor. Sempre. É isso aí. Sim. Muito obrigado, viu? Sucesso a todos. Obrigado a quem está acompanhando aqui a live pelo Instagram da Nobre. Obrigada a vocês, sucesso. Obrigado aos nossos telespectadores. Seguimos com nossos propósitos. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Metanoia, Mude a Sua Mente. Até o próximo.